Essa grande movimentação de queda em massa que aconteceu no mercado cripto, com diversas altcoins caindo 30, 40% em poucos minutos, que aconteceu recentemente no mercado, abre margem para uma grande valorização das altcoins no decorrer dos próximos meses. Eu vou trazer diversas informações e você vai chegar a essa mesma conclusão que eu no final desse vídeo. Além disso, nesse vídeo de hoje eu vou compartilhar um setor que recentemente houve toda uma mudança de panorama no mercado cripto a respeito desse setor, e isso pode colocar esse setor em evidência no decorrer das próximas semanas também. E eu vou compartilhar algumas criptos inseridas nesse setor que podem se beneficiar dessa movimentação. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e fica comigo até o final do vídeo para que você não perca nenhuma informação relevante. E bom, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Invest Crypto, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre toda essa movimentação de queda que aconteceu fortíssima no mercado cripto, mas não só trazer retrospectiva sobre essa movimentação de queda, mas também trazer o que a gente pode esperar para os próximos movimentos do mercado e como que a gente deve interpretar melhor essa situação, tá? Então eu quero compartilhar esse conhecimento aqui com vocês, que eu acredito que é de grande valor para que você entenda como agir a partir de um movimento como esse do mercado, tá? Basicamente, pessoal, o que a gente teve aqui, excluindo o top 10 do mercado cripto, pegando todo o top 125 das altcoins, a gente teve uma queda de tamanha proporção que a gente se igualou aqui a alguns cenários que demarcaram um fundo do movimento de altcoin. Tá? Então, olha só que interessante essa movimentação aqui. Basicamente, a gente se igualou a uma quebra do all-time high do BTC de 2020, onde ele saiu explodindo para cima e as altcoins foram sugadas com a capitalização de mercado do BTC subindo, o capital foi todo fluindo para o BTC. A gente teve o seguinte cenário, tá? Após essa movimentação de grande crash aqui, onde as altcoins atingiram um rate médio aqui de mudança, tá? Uma porcentagem de queda dos últimos 60 dias na casa de 40% negativo, tá? É esse cenário aqui que a gente está falando. Após atingir esse movimento aqui em 2020, a gente teve uma explosão gigantesca nas altcoins. Então, dessa vez aqui, esse movimento demarcou fundo no movimento das altcoins. Em maio de 2021, a gente teve um grande crash também acontecendo no mercado e basicamente as altcoins também chegaram novamente nesse rate de menos 40% nos últimos 60 dias, pegando o top 125 altcoins. O que a gente viu posteriormente a esse movimento acontecendo, a chegar nesse nível de porcentagem de queda, outra explosão acontecendo com as altcoins. Basicamente, a gente teve esse cenário também chegando aqui no crash da Terra Luna, onde basicamente as altcoins também derreteram menos 40% e posteriormente a gente também teve uma boa recuperação aqui nos próximos meses das altcoins. Então, o que você conclui analisando essa situação aqui é que quando a gente chega num nível como esse, que a gente chegou nesse momento, a tendência é que nós estejamos chegando no fundo do movimento das altcoins e posteriormente o que a gente pode esperar para os próximos meses é um movimento de alta. Foi assim todas as vezes que esse movimento aconteceu, sendo que aqui em 2020 foi o melhor movimento possível. Olha o tamanho dessa alta aqui que as altcoins produziram nesse movimento após essa grande queda que aconteceu. E dessa vez, essa grande queda que aconteceu foi simplesmente a maior queda da história do mercado cripto em termos ali de liquidações, tá? Foi o maior movimento de limpeza de alavancagem do mercado cripto. Eu vou te mostrar como que você deve interpretar um movimento como esse, tá? Basicamente, pessoal, a gente teve ali no crash da Terra Luna, no crash da FTX, no crash do Covid, grandes números de liquidações sendo atingidos, mas dessa vez a especulação é que nós chegamos aqui num nível de 8 a 10 bilhões de dólares liquidados em menos de 24 horas. Basicamente, quem trouxe essa informação a público foi o CEO da Bybit, que é a terceira maior corretora do mercado cripto. O número oficial divulgado pela CoinGlass foi de 2,4 bilhões. Tá? Então, basicamente, a gente tinha ali um empate entre outros crashes que já aconteceram no mercado. Só que o CEO da Bybit veio a público e disse que foram 2,1 bilhões de dólares liquidados somente na Bybit. Então, nesse sentido, se a Bybit é a terceira maior corretora do mercado cripto e teve 2,1 bilhões, o número oficial era 2,4, basicamente, se a gente joga Binance e Coinbase, que são as duas maiores corretoras do mercado cripto, 3 bi para cada uma, 4 bi para cada uma, a gente chega perto dessa projeção aqui que ele mesmo disse, que acredita que tenha sido em torno de 8 a 10 bilhões. Basicamente, esse problema acontece porque existe uma limitação no API da quantidade de feeds que são enviados para a CoinGlass ali. Então, basicamente, como foi um movimento muito forte de liquidação, o API não conseguiu acompanhar
o movimento, a quantidade de liquidações que estavam acontecendo, para vocês terem uma noção da brutalidade que foi esse movimento. Mas basicamente, após um movimento como esse, pessoal, o que a gente espera que aconteça aqui no mercado é basicamente um movimento de alta. Olha só, crash do Covid, após isso o BTC explodiu e chegou no seu topo ali. Basicamente, colapso da FTX marcou fundo do mercado também e posteriormente a isso a gente teve ali um movimento de alta acontecendo e basicamente a gente tem aqui o crash das tarifas do Trump. Então, posteriormente, o que a gente pode ver novamente é o BTC fazendo um movimento de alta aqui, indo buscar os 120, 130, 140, 150 mil dólares. O que eu venho falando e trazendo essa análise aqui há um bom tempo para vocês é o seguinte: a zona que a gente tem que ficar animado de estar comprando o BTC é a base de 90 mil dólares, 92 mil a 90 mil. Observem quantas vezes ele toca aqui nessa região e recupera. Observem quantas vezes. Então aqui é a melhor zona de compra possível. E mais uma vez o que o BTC fez foi chegar e entregar mais uma compra nessa zona, que inclusive era a melhor região de entrada da planilha de membros que eu atualizei na semana passada. Então quem é membro do canal conseguiu pegar o fundo dessa movimentação aqui de queda no BTC exatamente na agulhinha do candle, que era a região que eu tinha compartilhado com os membros. Já falei aqui diversas vezes, pessoal, que chegando perto dessa zona aqui de 106 mil, 107, 108 mil, pisem no freio, tá? Tirem o pé do acelerador, porque nessa zona aqui, o que o gráfico nos demonstra é que o mercado não está aceitando pagar mais caro no momento em BTC. Tá? Então, basicamente, aqui ninguém aceitou pagar mais caro do que 108 mil dólares por um BTC. Aqui ninguém aceitou pagar mais caro do que 109 mil dólares por um BTC. Então, a gente tem que entender esse sentimento do mercado. Sem a presença de grandes catalisadores, o mercado não está aceitando pagar mais de 109 mil dólares por um BTC. Então, se está chegando perto dessa zona aqui, é uma zona de perigo. Você evita alavancagem nessa zona aqui. Você evita comprar nessa zona aqui. Nesse sentido aqui, se o preço continua subindo, o mais ideal a se fazer é esperar o rompimento e depois um pullback aqui para te oferecer a oportunidade de compra. Então essa seria a forma mais inteligente de agir. Do contrário, caso o preço venha a corrigir, na base de 92 mil a 90 mil seria a melhor região de compra no momento para o BTC. Isso é o que o gráfico está nos indicando há um bom tempo já. Facílimo de acompanhar esse movimento aqui do BTC. E como eu falei, essa entrada para o BTC estava na planilha que eu compartilho para os membros semanalmente ali, atualizando a melhor entrada de diversas altcoins que estão ali na planilha. Mas além disso, eu também trouxe o seguinte movimento aqui para os membros antes de acontecer o grande crash. Tá? Basicamente pelo comportamento do mercado, como eu acompanho bastante esse mercado, eu entendi ali uma similaridade enorme com o movimento de crash de agosto de 2024. Então basicamente eu compartilhei com os membros antes do crash acontecer que caso o mercado tradicional abrisse em uma queda forte às 8 horas da noite no domingo, a possibilidade de que a gente tivesse um crash similar à queda que aconteceu em agosto era enorme. Então basicamente eu trouxe isso daqui. Caso o mercado tradicional abra em queda forte às 8 horas, podemos ver um movimento de queda forte similar ao que aconteceu em agosto de 2024. Ciente disso, muito membro do canal já conseguiu se proteger. E além disso, eu também trouxe aqui na semana passada que eu estava adicionando caixa mediante ali alguns fatores de risco que surgiram no mercado, tá? Falta de catalisadores momentâneos. Então, basicamente, eu decidi ali adicionar uma porcentagem de caixa. E assim, eu consegui aproveitar essa movimentação de queda que aconteceu no mercado, entrar com um pouco de alavancagem ali e basicamente a minha carteira no momento está acima do patamar que ela estava antes desse grande crash acontecer. E algo que eu fico ainda mais feliz é que eu fiz uma live para os membros aqui do canal no dia de ontem e fiz uma votação para entender se eles aproveitaram essa movimentação de manipulação de queda. E basicamente me deu muito orgulho observar essa enquete aqui. Olha só, 60% aproveitaram a movimentação de queda para comprar, 40% não fizeram nada e tranquilo você não fazer nada num movimento como esse. O pior de tudo é quem vende no pânico em movimentos como esse. Então, talvez por falta de conhecimento, muitos decidiram vender no pânico, depois viram o preço basicamente voltando bem próximo ao valor de entrada ali que eles estavam nos principais ativos da carteira deles. Então, isso daqui também me deixou muito feliz, tá? Observar que os membros do canal conseguiram aproveitar bastante essa movimentação de queda do mercado para estar comprando e diminuindo o preço médio em ativos que eles possuem uma alta convicção de levar para o longo prazo. E agora falando sobre o que está acontecendo no momento e o que está para acontecer nos próximos dias no mercado, pessoal, a gente tem a seguinte situação acontecendo, tá? Basicamente, na movimentação de queda do mercado, Trump implementou tarifas contra Canadá, México e China. Então ele resolveu a situação com o Canadá e com o México. Porém, a China retaliou as tarifas que o Trump implementou ali, botou tarifa contra os Estados Unidos também, mas basicamente essas tarifas que a China implementou contra os Estados Unidos só entram em vigor no dia 10 de fevereiro. E como abriu-se o precedente de resolução
dessas questões tarifárias, já que o Trump se resolveu com o México e se resolveu com o Canadá, isso abre um precedente. E aí o mercado já não entende com tanto risco mais essa situação aqui da China, porque ele acredita que seja apenas uma jogada política para que eles consigam chegar a um acordo ali que beneficie ambas as partes, tá? Ou basicamente que beneficie mais os Estados Unidos, nesse sentido aqui. Então o mercado ele está entendendo isso, com esse precedente que o Trump abriu com o Canadá e com o México. Por isso a gente não está vendo uma resposta de queda forte no mercado, mesmo a China sendo 1000 vezes maior do que Canadá e México, tá? Porém, se chegar no dia 10 de fevereiro e eles ainda não tiverem entrado em um acordo e essa guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo se iniciar de fato, a tendência é que aconteça um movimento mais forte do que o que aconteceu nessa semana passada, tá? Nesse início dessa semana. Então, basicamente, a gente tem que ficar de olho até o dia 10 de fevereiro se eles irão chegar a uma resolução, tá? Se eles irão conseguir se resolver, porque se eles não conseguirem se resolver, isso daqui vai ser um movimento pior do que o movimento do México e do Canadá, porque nós estamos falando da primeira e da segunda maior economia do mundo, Estados Unidos e China. E no cenário do mercado cripto, pessoal, o czar das criptomoedas trouxe aqui um discurso que foi mal interpretado pela maioria do mercado, tá? Ele trouxe um discurso no dia de ontem trazendo que eles estão avaliando uma reserva de Bitcoin. E aí o mercado ali entendeu de forma errada, porque ele apenas leu a headline, tá? Apenas leu a manchete da notícia aqui. Se você para analisar todo o discurso dele, você entende que eles estão dizendo que eles estão avaliando como que essa reserva vai ser feita e não se vai ter ou se não vai ter essa reserva. Porém, o que o mercado entendeu de cara é que eles estão avaliando se vai ter ou se não vai ter a reserva. Só que não, eles estão montando o plano e estão avaliando como que será feita essa reserva estratégica de Bitcoin. Então, na verdade, isso aqui é super bullish e a tendência é que isso aconteça nos próximos 80 dias. Eles possuem data ali para entregar esse plano e são 80 dias que eles possuem para entregar esse plano a respeito da reserva estratégica de Bitcoin. Então, nos próximos 80 dias, nós podemos ter a implementação da reserva estratégica de Bitcoin nos Estados Unidos, um fator super bullish, dependendo das condições, tá? Se for nas condições da proposta da Cynthia Lummis, que imprime ali uma pressão de compra para o BTC, isso será um movimento assombroso de alta para o mercado, na minha visão. Porque a proposta da Cynthia Lummis, ela imprime ali uma pressão de compra de cerca de 200 mil BTCs por ano. Então a gente teria, por 5 anos, uma pressão de compra de 200 mil BTCs por ano. Vão dar bilhões de dólares e isso poderia afetar até mesmo o ciclo de bear market do BTC, porque seria uma pressão constante de compra por parte do governo da maior economia do mundo. Então, se for no modelo da proposta da Cynthia Lummis, isso daqui teria sim um fator super bullish ali para trazer para o mercado cripto e poderia impactar numa alta muito forte, nunca antes vista no mercado. E nós também temos uma situação bem interessante rolando por trás do Ethereum, tá? O que acontece aqui é o seguinte, o grande foco desse movimento de queda que aconteceu foi o Ethereum. Tá? Basicamente, o Ethereum caiu mais do que moeda meme, caiu mais do que os betas da rede dele. Ou seja, a gente tem uma perspectiva que é a seguinte: a gente tem Ethereum, a gente tem Lido, a gente tem Ethena. Ethena e Lido são betas de Ethereum. Ou seja, se o Ethereum cai 10%, a tendência é que Lido, Ethena caiam 20%, 30%. Se o Ethereum sobe, a tendência é que Lido e Ethena subam mais do que o Ethereum. Só que o que aconteceu foi um movimento completamente atípico, onde o Ethereum caiu cerca de 35% e essas criptos caíram menos do que o Ethereum, naquela grande puxada que aconteceu. Ou seja, o grande foco desse movimento que aconteceu de queda no mercado foi impactar negativamente o Ethereum. O Smart Money focou no Ethereum para esse movimento de queda que aconteceu. Tanto que a Solana ficou ali bem perto da casa de 200 dólares. Então, não foi nem muito afetada por parte desse movimento, tá? Basicamente, eles limparam toda a alavancagem do Ethereum, fizeram com que muitos investidores vendessem Ethereum no pânico, e isso, na minha visão, pode significar que algo bom está por vir. Tá? Porque se eles limpam a alavancagem de todo mundo, se eles basicamente tentam retirar todo mundo do jogo do Ethereum e tirar as pessoas ali, tirar o Ethereum das carteiras das pessoas, basicamente isso pode significar, na minha visão, que algo bom está por vir pela frente. Poderia ser o staking no ETF de Ethereum, tá? Seria algo super bullish para o Ethereum, que atrairia muito capital institucional, e também isso pode significar que os institucionais derrubaram o preço do Ethereum para conseguir comprar mais barato, como por exemplo o projeto do Trump, que comprou nessa movimentação de queda que aconteceu. E um ponto interessante que está aqui na tela, quem entende de inglês já leu aqui, já entendeu o que está acontecendo, foi que o filho do Trump, basicamente ele falou o seguinte: na minha opinião, está em uma excelente hora para adicionar Ethereum. Você pode me agradecer depois.
E eu coloco o foco aqui em cima dessa situação de você pode me agradecer depois, porque ele falou essa situação aqui de você pode me agradecer depois, e se tem alguém que sabe do que pode estar por vir nos próximos meses aí, ali em alguma proposta do governo e tudo mais, é o filho do presidente dos Estados Unidos. E isso me chama aqui ainda mais atenção, tá? O fato dele ter removido isso depois, tá? Posteriormente ele removeu essa parte do você pode me agradecer depois. Por que que ele removeu essa parte aqui? Porque se ele fala isso e eles lançam alguma coisa ali, como por exemplo o stake no ETF de Ethereum, ou alguma outra proposta ali, como reserva estratégica de Ethereum e tudo mais, e o Ethereum explode, ele seria enquadrado aqui numa questão de insider trading. E isso pode dar prisão, tá? Lá nos Estados Unidos. Quem mexe com insider trading lá nos Estados Unidos, com grandes ativos ali e tudo mais, pode ser preso. Tá? Então, basicamente, ele removeu essa situação aqui. É algo que me chama muita atenção, tá? Basicamente, também pelo fato do World Liberty Finance, que é o protocolo DeFi do Trump, que é liderado pelo Eric Trump, estar comprando grandes quantidades de Ethereum, tá? Quantidades enormes. Então, vale a pena ficar de olho nessa situação, na minha visão, tá? E basicamente, eu falei com vocês que eu ia compartilhar algumas criptos aqui a respeito de um novo panorama que está surgindo no mercado, que é o setor DeFi. Pessoal, o setor DeFi, com essa situação de regulação ali da SEC, regulamentação da SEC, a SEC trazendo uma dinâmica mais pró-cripto e tudo mais, com a possibilidade de adição de stake no ETF de Ethereum, o setor DeFi de finanças descentralizadas do mercado cripto está ganhando um grande market share. Então a gente consegue entender essa situação aqui analisando dados, e a gente vê que basicamente nos últimos 30 dias a gente tem uma mindshare aqui de crescimento de 31% no setor DeFi. Então vale a pena prestar atenção nessa dinâmica do setor DeFi a partir de agora e capturar o início dessa movimentação, na minha visão. Por isso que eu vou trazer algumas criptos aqui que pertencem ao setor DeFi e capturariam essa movimentação de crescimento aqui do setor DeFi que está se iniciando nesse momento. O pai do DeFi, como quem já está no mercado há mais tempo sabe, é o Ethereum. Então, basicamente, o Ethereum lideraria essa movimentação, tá? E aí a gente tem o Ethereum numa correção brutal aqui, que ele chegou a bater na casa de $2.080. No momento ele está na casa de 2.760, tá? Eu compartilhei com os membros aqui qual seria a melhor região possível para capturar o Ethereum nessa movimentação, se ele pode fazer mais uma movimentação de queda ou não. Eu compartilhei todas essas informações aqui com os membros do canal, mas basicamente o Ethereum é uma cripto que vai subir com essa narrativa de DeFi ganhando força. Ele é o pai do DeFi, como eu falei com vocês. Então, basicamente, Ethereum é uma cripto que lideraria esse movimento na minha visão, tá? Nós temos a Uniswap, que também é a principal corretora descentralizada do mercado cripto, iniciou todo o movimento de corretoras descentralizadas no mercado, tá? Pioneira no seu setor, também vai se beneficiar muito do crescimento do setor DeFi e também fez uma correção muito boa aqui para comprar com desconto ela. Nós temos a Lido, que vai se beneficiar muito da adição de stake no ETF de Ethereum, que eu acredito que vai acontecer daqui poucos dias, tá? Poucas semanas eu acredito que esse movimento já deve acontecer, porque a gente tem ali uma mudança total na forma de agir da SEC, tá? Da Comissão de Valores Imobiliários lá dos Estados Unidos. A gente tem uma mudança total de panorama lá dentro da SEC, eles estão implementando ali situações pró-cripto e trazendo aí essa possibilidade cada vez mais à tona de adição de stake no ETF de Ethereum. E por isso que a Lido tem ganhado força recentemente, tá? Ela é uma cripto que estava subindo muito bem nessa movimentação que o mercado estava fazendo antes desse grande crash acontecer, beleza? Nós temos a Ethena, pessoal, que quando o Ethereum subir, ela vai acompanhar exponencialmente o Ethereum. Então, se você acredita que o Ethereum vai subir, não faz sentido você não ter Ethena na sua carteira, porque ela é uma cripto que vai acompanhar a subida do Ethereum de forma exponencial. Então, por exemplo, se o Ethereum rompe o topo, vai na casa ali de 4 mil, de 5 mil dólares, a Ethena facilmente chegaria, na minha visão, na casa de 2 dólares, tá? Nesse momento ela está na casa de 0,50. Claro que dá para trabalhar aqui, diminuir ainda mais o preço médio, fazendo entradas aqui em algumas regiões ali de concentração de compradores ali, que a gente consegue entender que pode acontecer uma correção até essa zona. Como eu falei, eu vou compartilhar com os membros do canal, mas em 0,54 já está em um excelente preço médio na minha visão, tá? Pendle que continua mantendo o seu TVL completamente estável na casa de 5 bilhões de dólares, tá? Então, a eficiência de capital dela continua se mantendo completamente estável, porém, o preço do token está caindo cada vez mais. Então, a gente vê ele chegando aqui na casa de 2,96, chegou na casa de 2 dólares cravado na movimentação de queda que aconteceu. Na minha visão, a Pendle está com uma excelente aqui margem de assimetria, tá? Ela pode facilmente chegar na casa de 10, 15, 20 dólares
na bull run das altcoins. Eu acredito ainda que vai acontecer, tá? Para quem não acredita, sinto muito, com base em todos os dados que eu tenho aqui em mãos, eu acredito que essa situação da altcoin season ainda irá acontecer, beleza? A Aave era uma cripto que estava muito forte e aí entra naquela dinâmica que eu falo com vocês sobre criptomoedas que já estão fortes, elas tendem a continuar fortes posteriormente quando o mercado se recuperar. A Aave, assim como a Uniswap, ela também é pioneira em um dos setores DeFi ali, tá? Basicamente a gente tem um ecossistema DeFi como um todo e a gente tem ali a divisão em alguns setores, como por exemplo a Uniswap, corretora descentralizada, a Lido, uma plataforma ali de staking de Ethereum, a Aave, uma plataforma de empréstimos, tá? Basicamente ela é pioneira nessa dinâmica dentro da rede Ethereum. Então basicamente a Aave também tende a se movimentar muito bem com o crescimento do setor DeFi, que eu acredito que vai crescer com essa nova administração pró-cripto da SEC. Tá? Eu acredito que as moedas de utilidade vão começar a ganhar muita força com essa nova administração pró-cripto da SEC e uma questão ali de regulamentação muito mais fácil para esses projetos agora. A Jup está custando apenas 88 centavos com 2,3 bi de capitalização de mercado. Basicamente, ela é uma agregadora DEX dentro do ecossistema Solana, então ela traz muita utilidade quando a gente pensa ali em uma movimentação de hype on-chain na rede Solana. É uma corretora aqui, basicamente é uma agregadora que eu gosto muito de utilizar quando a gente tem ali buscando uma movimentação on-chain na rede Solana. E aí ela implementou recentemente duas propostas que trazem benefícios imensos para o projeto, tá? Ela implementou uma proposta de queima de 30% do supply total, e isso já foi efetivado. E o mais importante de tudo é que ela implementou uma proposta de buybacks, de recompra de tokens depois da utilização da corretora, tá? Depois da utilização da plataforma. Então, basicamente, toda vez que você utilizar a plataforma da Júpiter para fazer uma negociação, você vai pagar uma taxinha e essa taxinha vai ser utilizada para recompra de tokens Júpiter. E aí você joga isso num panorama de milhões de transações que acontecem na rede Solana quando a rede Solana tá sendo ali tá com muito hype em cima dela. Meu amigo, quando você joga isso para milhões de transações acontecendo, vai surgir uma pressão compradora aqui na Júpiter imensa. Então, se você acredita que a rede Solana, que a Solana em si vai voltar a subir muito forte, não tem sentido você não ter Júpiter na carteira, na minha visão, tá? Porque a Júpiter vai se beneficiar muito de um hype on-chain que acontecer na rede Solana. E como a gente sabe, os hypes da rede Solana sempre acontecem on-chain. E aí é preciso utilizar plataformas como a Júpiter para comprar os tokens. E quando eles utilizarem essas plataformas, metade das taxas gastas serão utilizadas para recomprar tokens Júpiter. Isso vai imprimir uma pressão de compra enorme e numa movimentação de hype, como eu falei, a Júpiter vai subir bastante na minha visão. E agora uma cripto que está um pouco fora do radar, mas também está inserida nessa dinâmica de DeFi, tá? Que é a Hyperliquid. Essa cripto aqui, ela está se segurando muito bem nessa movimentação de queda geral que aconteceu no mercado. Se você for olhar aqui, por exemplo, olha só, nos últimos 7 dias ela ainda está positiva, ela praticamente não caiu na movimentação de grande crash que aconteceu no mercado cripto. Isso pode se dar pelo seguinte fator: tá? A movimentação de grande crash que aconteceu no mercado cripto foi uma manipulação das grandes corretoras do mercado. O que acontece é que muitas vezes quando as criptomoedas listam em grandes corretoras, elas enviam tokens para a corretora para pagar a listagem, ou também você mesmo, ao comprar um token on-chain e depositar na corretora, você joga os tokens para as mãos das corretoras. E se você for olhar aqui, olha só, a Hyperliquid não está nem dentro da Binance e nem dentro da Coinbase. Então, isso pode ter evitado a movimentação de crash com a Hyperliquid. É bem interessante observar por esse sentido aqui. Acredito que ela tem um grande potencial pela frente, trabalhando entradas ali em boas regiões, vale a pena adicionar ela na carteira, mas tem que ser bem trabalhadas as entradas, ok? E bom, pessoal, se vocês quiserem participar de uma comunidade exclusiva para trades no mercado de futuros, onde a gente busca aumentar o nosso caixa no curto prazo sem precisar nos desfazer das nossas operações de longo prazo, basicamente o link está na descrição e no comentário fixado para você fazer parte dessa comunidade e ter acesso a trades exclusivos que eu compartilho com os assinantes dessa sala, tá? Basicamente, se você quiser ter acesso ao conteúdo de membros aqui do canal, lives exclusivas, planilha com diversas altcoins, botão seja membro do lado do botão inscreva-se e link também no comentário fixado e na descrição do vídeo. Nesse vídeo de hoje eu fico por aqui. Um forte abraço, gerenciamento de risco e até a próxima.